Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Bizu do Celinho. Esse aqui é mais um vídeo muito legal que com certeza vai ajudar você que está se preparando para o vestibular, está se preparando para a prova militar ou vai fazer qualquer outro tipo de concurso. Ou de repente, galera, até você que vai fazer a prova da escola mesmo e precisa de um apoio, tá bom? Então vem comigo que eu vou te explicar uma matéria bem legal chamada quantidade de movimento e também impulso, tá ok? Então ó, vem aqui. Tema da aula de hoje, galera, quantidade de movimento e impulso, beleza? A gente vai começar aqui falando de quantidade de movimento. Então, se eu falar para você, né, da ideia de quantidade, você vai pensar, né, que você tem uma certa aí, uma certa quantidade realmente de alguma coisa, certo? Então, se a gente fala da ideia de quantidade de movimento, propriamente, galera, eu estou falando da quantidade relativa ao quanto esse cara se move, tá? Então, assim, se a gente lembra da ideia de movimento, né, se a gente lembra das matérias que a gente estudou anteriormente, como a ideia de dinâmica, como a ideia de trabalho da força, né? Todas essas matérias, elas sempre remetiam, galera, a mesma coisa, que é a questão da velocidade. Então, quer dizer, se eu tenho uma quantidade de movimento, né, já começando aqui diretamente, né, para a gente fazer um vídeo bem objetivo, a gente tem uma ideia aí de velocidade envolvida, ok? E todo corpo que existe, que se preze, galera, ele também tem que ter o quê? Massa, né? Então, ó, propriamente, vem comigo, você vai ver que é tranquilo, ó. Quantidade de movimento é a multiplicação da massa pela velocidade do corpo, beleza? Então você pega a massa do corpo, multiplica pela velocidade dele e aí você já tem essa quantidade de movimento aqui, tá? A unidade dele, galera, é quilograma metro por segundo, tá? Aqui a gente tem velocidade em metro por segundo. Então, por exemplo, se você chegou num problema, né? Fala assim, pô, eu cheguei lá numa questão e aquela questão estava trabalhando em metro por segundo. Beleza, pode deixar como está. Mas, prof, se ela estivesse trabalhando em quilômetro por hora, aí, meu filho, você vai ter que converter, né? Então você tem que pegar e dividir por 3,6, fazer a conversão do quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Não esquece não, isso aí é importante, hein? Aqui, galerinha, a gente tem a massa dada em quilogramas, tá? Então, se a massa estiver em gramas, né? É muito comum, às vezes, a gente pegar uma questão militar, por exemplo, né? Que tem essa massa em gramas, até da própria UERJ, né? Aí você pode fazer essa conversão para quilogramas, sem nenhum problema, tá bom? Então já fica a dica aí, né? É uma fórmula relativamente fácil. Só para explicar uma coisa aqui, galera, né? Talvez você não tenha se dado conta, tanto a nossa quantidade de movimento quanto a nossa velocidade, você está vendo que eles têm uma seta em cima, né? E essa seta indica pra gente que são vetores, tá, galera? Então, quanto a quantidade de movimento, ela é vetorial, assim como a velocidade, tá? E uma outra observação também que eu acho bem interessante, poderia ser uma questão teórica boa, é falar que isso aqui é uma grandeza instantânea, porque aqui a gente utiliza uma velocidade instantânea, tá bom? Então fica esse bizuzinho aí, né, que geralmente tem nos livros de física, e de repente pode ser uma questão teórica aí pro futuro, tá bom? Isso aí, galerinha. Já falei da unidade, né, já falei da fórmula ali, então vem comigo pra gente dar uma olhada aqui no exemplo, ó. Esse exemplozinho aqui, pessoal, vocês estão conseguindo ver? Beleza, hein? Ó, para o vídeo aí se precisar, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho a velocidade do carro, aqui, galera, eu tenho a velocidade da bicicleta, tá? Pode não parecer, né? Eu sei que eu não sou nenhum Picasso para desenho, né? Para fazer aí, mas dá pra ver, né? Que é um carro, dá pra ver que é uma bicicleta. Então, galerinha, ó, velocidade do carro e velocidade da bike. Se eu considerar que a velocidade dos dois sejam iguais, tá? Por exemplo, sei lá, me diz um número aí você, pensa em alguma coisa. Ouviu o que você falou, 20 metros por segundo, muito bom, aluno. Então, ó, 20 metros por segundo para os dois, que corresponde lá aos seus 72 km por hora, eu vou determinar pela massa quem vai ter a maior quantidade de movimento, entendeu? Então, quer dizer, se os dois tiverem a mesma velocidade, o que determina a quantidade de movimento maior vai ser a questão da massa. Até porque você vai lembrar que desde dinâmica, o que tem sido falado é o seguinte, galera, né? A massa é a medida de inércia do corpo, ou seja, o que determina a inércia do corpo é a quantidade de massa que ele possui, tá bom? Então a gente pensa num corpo, por exemplo, né? Igual esse carro aqui, que ele deve ter por volta aí de sua 1 tonelada, né? Por volta disso, 1,5 toneladas, e uma bicicleta ali, né? Com um ciclista em cima, galera, que ela não deve passar aí, né? Dos seus 200 quilos, tá? Então se você comparar 1 tonelada com 200 quilos, é óbvio que 1 tonelada vai oferecer pra gente uma quantidade de movimento, tá, galera? Relativamente aí, né? Diferente, tá? Da nossa questão da massa, tá? Então a gente já começa a estabelecer daí.
E a gente também observa que isso também tem uma energia cinética envolvida, tá? Mas lembra que o que eu falei só serve se você mantiver a velocidade fixa, tá? Para os dois. Então tem que lembrar disso, né? Aqui, ó, a gente tem energia cinética como um meio da massa vezes velocidade ao quadrado, né? Eu creio que você talvez tenha chegado nesse ponto, você já deva ter estudado energia, né? Energia cinética, energia potencial gravitacional, já tenha visto aí essa matéria, tá? Caso não tenha visto, vale a pena, né, dar uma olhadinha nesse conteúdo, tá? Então, ó, a energia cinética, que é a energia de movimento desse cara, ela também vai seguir o mesmo parâmetro também se eu mantiver a velocidade constante. Por quê? Porque eu estou mantendo esse número constante, ele é diretamente proporcional à energia cinética desse cara. Então, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Da mesma maneira, né, que aqui na quantidade de movimento, se eu tivesse massa e velocidade, né, como eu mostrei para você, quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento também, tá? Então, quer dizer, eu tenho que observar, né, quem é diretamente proporcional nessa história, tá, galera? Então, tem que dar uma olhada com muito carinho, tá, para ver quem é diretamente proporcional nessa história, tá? Então, fica essa dica. Aqui, galerinha, a gente tem um gráfico, né, que ele é um gráfico de quantidade de movimento, né? Então, ele tem aqui o Q, né, quantidade de movimento, no eixo, aqui no lugar do eixo Y, e aqui no lugar do eixo X ele tem o V, que é a velocidade. O que eu estou observando aqui, pessoal, que está acontecendo, né, não sei se você está conseguindo ver aí, se a luz está atrapalhando, mas é que eu consigo determinar a massa, tá, a partir do gráfico. E como é que eu faço isso? Eu pego a quantidade de movimento, né, e divido pela velocidade. Eu vou trabalhar meio com a fórmula, né, vou fazer o trabalho da fórmula sem problema nenhum, mas a inclinação dessa reta, ela vai me dar a massa, tá? Você lembra que você já deve ter estudado dinâmica, e em dinâmica também não era muito diferente, né? A gente tinha um gráfico de força, né? A gente falava de força resultante igual a massa vezes a aceleração, correto? Então, a gente tinha a questão da força e da aceleração, e quando a gente tinha aquele gráfico, dava para se determinar a massa ali também, entendeu? Então é bom que você que está se preparando, né, para alguma coisa, além da escola, né, quer, enfim, algo além de passar de ano, você tenha esse olhar diferenciado para a questão de gráficos, tá? Isso é extremamente importante, tá, galera? Então já fica essa dica aí do selinho para vocês. E aí você vai me perguntar, mas prof, e a energia cinética, tem um bizu aí maneiro para dar pra gente? Com certeza, galera, sempre tem um bizu, né? Então vem comigo, momento bizu do selinho. Olha só, aqui eu tenho energia cinética e aqui eu tenho quantidade de movimento. É uma relação da energia cinética com quantidade de movimento, né, graficamente falando. E eu observo que isso não é reto, né, então ela não é linear, né, como por exemplo esse aqui de cima é. E como ela faz essa curvinha aqui, eu identifico que a energia cinética é igual a quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2m, tá, galera? Você depois, se quiser fazer essa substituição, você pega a fórmula da energia cinética, né, é igual a 1 meio, né, energia cinética é igual a 1 meio de mv ao quadrado, e você pode substituir dentro da fórmula da quantidade de movimento, tá? Vou fazer um esboço aqui para você ter uma ideia, ó. A gente vai fazer isso, ó, a energia cinética é igual a 1 meio de mv ao quadrado, e aí você substitui dentro da ideia da quantidade de movimento, ó, m vezes v, tá? Então se eu pego, né, e tiro em função de um deles e coloco ali, né, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, Q dividido por m, tá? Se eu colocasse aqui, ó, velocidade, aqui galera, Q dividido por m, olha que maneiro. Aí o que eu posso fazer com isso aqui, ó? Isso aqui, tá vendo? Presta atenção. Eu vou substituir aonde? Aqui, ó. Então, ó, vem comigo. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui e a gente faz logo, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Velocidade, né? Ali, ó. Igual a quantidade de movimento, né? Aliás, perdão, né? Poderia ter substituído direto. Fiz besteira aqui. Então, ó, vem comigo aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Energia cinética é igual a, ó, 1 meio, tá? Da massa vezes isso aqui. Então vai ficar Q sobre M. Tá vendo? Isso aí, tá? Aí a gente pode ir trabalhando, tá? Essa partezinha, né? Se você quiser eliminar alguma coisa, você consegue. Mas basicamente é o que a gente observa aí, tá? Então, criando-se umas substituições, né? A gente consegue chegar num resultado final ali bem bacana, né? Substituindo uma na outra,
a gente consegue chegar num resultado bacana. Tranquilo? Dá uma olhadinha também, galera, na questão do impulso, tá? Por quê? Porque a gente tem, ó, impulso igual a força vezes a variação de tempo, tá? Então, se eu falei de toda a quantidade de movimento, né, relativa aí à quantidade de movimento, eu também posso falar de um impulso. Aí você vai perguntar, mas prof, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que é um impulso? Galerinha, você já teve aquela raquete de matar mosquito? Maneira, né? Então, você pega uma raquete daquela de matar mosquito e faço esse movimento aqui, o que acontece com ela? Eu vou acertar o mosquito, assim como eu estou acertando essa bolinha aqui. Então, ó, isso aqui é uma raquete, isso aqui é uma bolinha. Eu tenho uma velocidade, né, de chegada, né, uma velocidade de incidência aqui e uma velocidade de retorno, tá vendo? Tá? E aí, né, não necessariamente a gente vai ter a mesma velocidade para os dois, tá? Só se o caso for ideal. Mas geralmente você tem uma velocidade de retorno menor do que a velocidade de incidência, tá? Por causa da perda de energia aí durante a colisão, tá? Mas isso é uma conversa que a gente pode fazer depois. Aí você vai me perguntar, mas o impulso com isso, como é que fica? Galera, olha, o impulso é a força com que esse cara vai bater nessa bola, né? Vezes a variação do tempinho dele, tá bom? Então a variação do tempinho dele ali a gente já pode, né, considerar. Aquele tempo que a bola ficou em contato, né, com a raquete, a gente considera aí como o impulso, né, nesse momento, tá ok? Então fica essa dica. E graficamente você vai falar assim, bom, mas e gráfico, né? Eu estou interessado em gráfico, já que você falou que é importante, eu quero entender. Então, ó, a gente tem o gráfico da força pelo tempo. Se eu tiro a área do gráfico, eu obtenho o impulso. Então, se cai uma questãozinha, né, que ele trabalha ali, trabalhe isso, né, que é trabalhar o gráfico, mostrar o gráfico para você, problema nenhum, né? Inclusive a galera da UERJ tem que ficar muito ligada nisso, porque a UERJ gosta muito da questão de gráfico, tá? Assim como o Enem também, né? Então, ó, a gente pode tirar a área dele para determinar o impulso, tá? E fica muito mais fácil se a gente fizer isso. Aí você vai me perguntar, mas lá no final eu lembro, né, que eu cheguei a estudar um pouquinho dessa aula, ou talvez você ainda não tenha estudado, e aí você vai falar assim, mas é só isso, né? E quem estudou vai ficar com aquela impressão de tá faltando alguma coisa. Não tá errado não, olha, porque a gente tem um negócio chamado teorema do impulso, tá, galera? O que é o teorema do impulso? Teorema do impulso é quando eu pego o impulso e faço uma relação dele com a quantidade de movimento. No caso, é a variação da quantidade de movimento, né? Porque eu falei aqui da quantidade, mas a gente falou de um cálculo só, né? Do massa vezes velocidade. Eu tenho toda uma questão de conservação de quantidade de movimento envolvida, quando eu não tenho atrito. Isso é importante ser falado, tá? E eu tenho uma variação de quantidade de movimento também, né? Que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ok? Então eu posso fazer o seguinte, olha, força vezes variação de tempo, que é o impulso, é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, pessoal, tá? E aí, como você enxerga, né? Que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, você tem massa, velocidade final menos massa, velocidade inicial. Aí pensa comigo, olha, a massa é a mesma, né? Só a velocidade que muda. Então a gente tem massa vezes variação de velocidade, tá, galera? Velocidade final menos a inicial. E esse aqui é o teorema do impulso, tá? E ali no final eu botei uma deduçãozinha, eu acho que é bem legal pra gente enxergar isso, que se a gente tem um conceito de que força é igual a massa vezes aceleração, né? Considerando aí que a gente tenha, né, a aplicação que a gente já conhece, eu vou ter força, no caso massa vezes aceleração multiplicada por tempo, igual a massa vezes a variação da velocidade, correto? Beleza. Posso cortar a massa, porque tem massa dos dois lados multiplicando, não tem problema nenhum, a gente elimina. E aí eu fico com a aceleração ΔT igual a ΔV. Então variação da velocidade, ela está aqui, variação do tempo também. E a gente chega na fórmula da aceleração através disso. Bem legal, né? Interessante, ali dá para você enxergar alguma coisa. Vou dar o último bizu aqui, né, pra gente não fazer um vídeo longo. Esse vídeo é realmente, né, pra quem já estudou conteúdo e quer só dar uma revisão, tá? Então não é o vídeo, né, altamente explicativo, é só pra gente poder pegar os pontos principais. Mas esse bizu vai valer a pena, presta atenção, tem esse piloto aqui na minha mão. Se eu tô no espaço, presta atenção, se eu tô no espaço, eu não tenho meio material ao meu redor. Então eu não teria como, por exemplo, né, abrir os braços e tentar de alguma maneira nadar no espaço, né? Nadar ali no vácuo. Não teria como fazer isso, tá?
mas se eu tivesse esse piloto na minha mão, eu conseguiria ir no sentido contrário. Vou imaginar que a nave está atrás de mim, tá? No momento que eu arremesso o piloto, galera, o que acontece? Pela terceira lei de Newton, você tem ação e reação. E por esse conceito aqui, você tem toda uma questão de quantidade de movimento envolvida. Então, quer dizer, a quantidade de movimento que o piloto tem, ela vai ser relativa à quantidade de movimento que eu vou ter também. Aí você vai falar, mas prof, você tem mais massa do que o piloto. Concordo. Então a minha velocidade ela tende a ser menor. Entendeu? Então é isso. A minha velocidade ela tende a ser menor e a velocidade do piloto ela tende a ser maior. Até porque a força que eu vou fazer nele é maior, tá? Vou desenhar essa situação para você entender aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá, ó. Presta atenção aqui. Olha lá, ó. A astronauta, fazer em azul aqui, galera. Tá? Eu sei que você de repente ficou com alguma dúvida, então ó, vou aproveitar e vou matar essa dúvida aí, ó. Astronauta no espaço, ele não tá pelado não, tá galera? Porque, né, fica ruimzinho de desenhar a roupa dele, tá? Vamos lá, ó. Arremessou aqui um piloto, aqui ó, tá? Beleza? Massa do astronauta, massa do piloto, tá bom? Então, se a gente pensar na ideia de quantidade de movimento, eu vou ter, ó, uma quantidade de movimento total igual a quantidade de movimento do astronauta mais a quantidade de movimento do piloto. Entendeu? Então aqui eu vou ter uma relação de massa e velocidade para esse cara e aqui eu vou ter uma relação de massa e velocidade para o piloto. Por isso que eu estou falando para você, né, que quando eu faço isso, o meu piloto ele acaba adquirindo uma velocidade maior do que eu quando eu for aqui para trás. Então, velocidade do astronauta, tá bom? E aí tem que lembrar que tem toda aquela ideia, né, de sentido contrário, que a gente deve considerar o negativo aí, né? Sentido contrário à trajetória é sempre negativo. Isso é importante pra gente, tá? Galerinha, eu espero que isso tenha dado, né, pelo menos uma ideia do conteúdo, né, de alguma maneira. E fica acompanhando aqui no canal que provavelmente em breve aí deve ter uma bateria de exercícios bem legais pra vocês, tá bom? Desse conteúdo, inclusive, tá? E se você puder deixar seu like, eu agradeço, tá? Porque aí você me ajuda a fazer mais vídeos aqui, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima aula, tá? Quantidade de movimento, parte 2, tá? Fiquem ligados aí. Abraço. Tchau, tchau.